De volta com o Educador em Entrevista. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de fonoaudiologia aqui na Companhia da Jerusa. Obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, obrigada a você, Luciano, TV Educadora, por mais uma oportunidade de estar aqui e falando de uma coisa que é minha paixão, né, minha profissão, né, muito gratificante para mim. A Natália, né, falando aqui que ela está, né, nesse final de ano na maratona aí dos vestibulares, né, também para fonoaudiologia, e colocando como é que você vê a questão da carreira, em especial para quem entra na faculdade, né, que tem uma perspectiva do que para quem sai, né? Tá, Natália, contar um pouquinho da minha história para você ver. Eu comecei fonoaudiologia há 22 anos atrás. Hoje ela está com 38 anos de profissão, a fonoaudiologia. Então, quando eu entrei, ela estava mais ou menos no começo, 16 anos de profissão só legalizada. Antigamente tinha o técnico de fonoaudiologia, porque via-se a necessidade do trabalho e não tinha uma profissão, né, de graduação. E eu entrei porque eu gostava de criança e eu tinha muita paciência. Falei, nossa, então eu vou trabalhar, porque na minha época, fonoaudiologia, você falava de fonoaudiologia, era ensinar a criança a falar, né, que fala errado. E eu fiz. E aí, a fonoaudiologia hoje abriu um leque muito grande de atuação. Então, hoje, nós trabalhamos desde o recém-nascido até o idoso. Então, o campo aumentou muito, o campo de atuação. Então, nós trabalhamos hoje dentro de UTI, que antigamente a fonoaudiologia não fazia parte da equipe. Hoje nós trabalhamos em empresa com fonoaudiologia ocupacional, que também antes nós não tínhamos esse espaço. Então, de 22 anos para cá, a gente conseguiu essa conquista de estar inserido numa equipe multidisciplinar, de estar atuando em várias fases da vida, né, da pessoa, para dar uma qualidade de vida melhor, e de vários campos de trabalho, várias áreas. Então a gente não trabalha só com fala, como muita gente ainda acha, né, que fala em fono ou é voz, ou é fala, ou é gagueira, né? E aí a gente tem hoje a audiologia, que é a parte de exames de diagnóstico de uma perda auditiva, os aparelhos auditivos, e uma área que vem crescendo a cada dia e tendo mais importância a cada ano que passa, que é a disfagia, que é a dificuldade de deglutição, que antes era o médico e o fisioterapeuta que trabalhava com isso. Hoje não se trabalha mais a disfagia, essa dificuldade, retirada de sonda, colocar sonda, sem a fonoaudiologia. Então, há muito ainda o que conquistar, né? Precisamos de você, Natália, de várias Natálias, né? Para conseguir isso, gente nova, precisamos de muito estudo, muitas pesquisas para a gente evoluir em cada área de atuação, mas vale a pena. Vale muito a pena, é uma profissão apaixonante. Quanto mais você aprende, quanto mais você estuda, se dedica, mais você se apaixona. E com isso, né, com uma amplitude do mercado de trabalho a cada ano, porque exatamente como você coloca, né, hoje em dia nós temos várias novas profissões surgindo e as profissões que já existem se requalificando, se ampliando. Sim, e assim, a fonoaudiologia, ela agrega essas outras profissões, né? Então, a fonoaudióloga não trabalha só com o otorrino, não trabalha só com o pediatra, né? Então, hoje, dentro do tratamento de fonoaudiologia, por exemplo, a gente tem a eletroestimulação. Então, a gente vai usar aí a parte de tecnologia dos aparelhos também. Então, a gente tem que trabalhar com engenharia, a gente tem que trabalhar com químicos, com físicos. Então, é muito integrado, é muito integrado.
E assim, a gente trabalha tudo muito próximo em equipe, não tem como você fazer seu trabalho sozinho mais, como em toda profissão hoje, né? Então, tá muito aberto, né, hoje as equipes e a gente trabalha muito junto. No último bloco, nós estamos falando a respeito da questão da Renata aqui, que ela, né, acabou não tratando um problema auditivo no momento que deveria e isso gerou sequelas. Isso. Então, como a gente estava conversando, Renata, isso é muito comum por conta da não aceitação. A pessoa percebe que está ouvindo menos, percebe que está com dificuldade para entender, como diz os meus pacientes, eu ouço, mas na hora que a pessoa fala, parece que emenda uma palavra na outra, embaralha, eu não consigo entender. E aí acha que é porque não está prestando atenção, não, é porque eu não prestei atenção, mas eu ouço. Realmente ouve. A perda auditiva não é assim, eu escuto e não escuto. Então você vai diminuindo. Se a gente pega no começo, então aí vem a questão da prevenção, então chega nos 40, hoje até menos, vamos ir no otorrino, faz uma audiometria, vê como que está essa audição e vai acompanhando. E no início da perda, a hora que já começa a ter que amplificar com o aparelho auditivo, a gente coloca, então a pessoa vai colocar o aparelho auditivo e vai ouvir e entender o que as pessoas falam. Porém, se ela demorou anos, ficou, né, levando e depois colocou o aparelho auditivo, ela vai ouvir perfeitamente, porém não vai entender tudo. Quanto antes a gente colocar o aparelho e auxiliar, melhor para entender a pessoa. E aí, com certeza, foi o caso da Renata. Às vezes começou a perda, às vezes também, Renata, antigamente não tinha tecnologia dos aparelhos que tem hoje, então tinha tipos de perda auditiva que nós não conseguíamos protetizar. Hoje está muito avançado e a gente compara até com o celular. Cada ano é uma novidade, é uma tecnologia nova, é um recurso novo que antes não tinha e a pessoa realmente não ficava bem com o aparelho. Hoje é difícil uma pessoa que tenha dificuldade e não se adapta com o aparelho. Perfeito. E é interessante isso, né? Olha, sentiu alguma diferença, alguma alteração, tem algum problema, procure o profissional logo, né? Não deixe passar. Sim, é o que a gente falou, né? Primeiro é a prevenção e depois não demorar para procurar o profissional, né? Vamos falar até em outra área, vamos falar numa criança. Meu filho está gaguejando, né, entre aspas. Meu filho repete, ele trava na hora de falar. Aí vai no vizinho, é normal, meu filho também fez isso. Tá, eu fui também, meu filho fazia isso com 4 anos, a fono falou que era normal. Tudo bem, pode ser até uma disfluência normal. Porém, a família tem que ser orientada como que vai conversar com essa criança, como se colocar quando ela gagueja, o que pode ser feito, o que não deve ser feito pelo familiar, porque essas atitudes da família que talvez vai determinar se essa disfluência, essa gagueira vai continuar ou não. Mas como falou com o vizinho falou que era normal, então passou. Aí quando vê, a criança já instalou uma gagueira. Aí o tratamento é muito mais complicado do que se fosse uma disfluência e você tivesse simplesmente tido comportamentos orientados e simples. E aí teria passado sem nenhum problema, né? E é interessante pensar nisso, né? O quanto intervir cedo resolve o problema muitas vezes ou minimiza, né? E também tem uma outra questão, né? Das pessoas à volta também ficarem atentas, porque muitas vezes quando a gente pensa na audição, o problema é gradativo, a própria pessoa não nota.
Exatamente, né? Aconteceu um caso ontem, né? Eu fui fazer um exame. Eu acho que eu não tô não. Quem falou é a minha mulher. É sempre assim, ou é a mulher ou são os filhos que querem que vá. A própria pessoa no início acha que não tem nada. Aí a gente fala, então vamos fazer o exame e vamos ver. Porque quem percebe primeiro é quem convive. Percebe que tá aumentando a TV, percebe que a hora que vai falar fica, como que é? Não tá prestando atenção, fala de novo. Então a pessoa que convive, ela percebe primeiro e se incomoda muito mais do que a própria pessoa, porque ela vai assistir uma TV, vai colocar alto. Para ela tá bom, mas para quem tá assistindo do lado, chega uma hora e fala, não, tá muito barulho, abaixa isso daí, eu não consigo ficar ouvindo desse jeito. Então realmente é a outra pessoa que às vezes acaba detectando. E falando um pouquinho nessa parte de prevenção, Luciano, a fonoaudiologia ocupacional, ela vem justamente entrar nessa questão. Então não só a parte auditiva, que é mais conhecida, fazendo os exames de audiometria ocupacional de funcionários que trabalham no ruído, como o uso do protetor auricular, para que não venha a ter essa perda, né? E também com a voz, né? Então, acredito que tenha bastante professores aí nos assistindo. E essa parte da prevenção é essencial. Tem muito afastamento de professor por conta de, a gente fala calo, né? Nódulo na prega vocal. A pessoa fica rouca ou chega no final do dia, não tem voz. Isso dá para fazer um trabalho preventivo, né, de orientação, como que a gente vai manter essa voz boa, uma higiene vocal, para que você consiga ministrar sua aula sem terminar a aula com cansaço, com rouquidão, sem falar, tá? E a pessoa, às vezes tem uma rouquidão, fala assim, todo dia eu fico no final da aula, mas é comum, né? Normal também, falei o tempo todo. Não é normal, não é comum ficar rouco o tempo todo no final do dia. Então, a gente tem o calo, né? O nódulo das pregas vocais, que é muito comum nos professores, quem utiliza a voz profissionalmente ou utiliza bastante a voz. E ela não é normal, só que a gente pode tratar ela no início muito rápido. Vai no otorrino, fez o exame, detectou 2 meses de terapia com exercício, pronto, sua voz voltou normal, você é orientada como não voltar mais esse problema. Ao contrário, se você acaba estendendo por muito tempo, anos às vezes, o que acontece? Esse calo fica mais durinho, vamos falar assim, né? Ele vai se enrijecendo mais e com terapia não resolve mais, porque já passou o tempo, aí é só cirúrgico. Então, são coisas tão simples que às vezes uma falta de informação mesmo, né? Nossa, eu acho que é normal, acho que é normal. Não é, rouquidão não é normal. É um sinal que tem alguma coisa errada e que ela não está funcionando bem. Então, procure um otorrinolaringologista. A Dalva colocando uma outra questão que também é interessante e é bom destacar, que é a questão da ênfase no tratamento, né? Que assim como o problema não surge do dia para a noite, o tratamento não resolve do dia para a noite e tem que ter o empenho do paciente. Sim, com certeza. Tanto em terapia, voz, fala, troca na escrita, troca na fala, tudo tem um tempo, né? O que a gente tem que lembrar é que nós não somos uma máquina que você vai lá, troca uma pecinha e ela funciona. Não é assim. Então, o que comanda a gente é o nosso cérebro e geralmente a gente trabalha com ele na terapia, né? Então, a gente tem que dar um tempo para ele adaptar, né, a nova função. Quando a gente coloca um aparelho, por exemplo, você começa a ouvir o som na mesma hora, imediatamente. Porém, quando você começa a ouvir o som, você vai começar a estimular a área central aqui, novamente, que ela estava meio preguiçosa, porque ela não estava trabalhando bem, porque não estava mandando som. Então, você mandando o som com o aparelho, ela vai voltar a trabalhar. Porém, não é do dia para a noite, exatamente, Dalva.
salva. A gente tem que ir usando o aparelho todos os dias para que volte a trabalhar, volte a estimular e você tenha uma boa compreensão da fala. A mesma forma, igual eu falei, da voz. Você tem um nódulo, 2 meses a gente consegue eliminar esse nódulo. Porém, a terapia é 1 vez na semana, 2 no máximo. E você fazer em casa, 3, 4 vezes ao dia dos exercícios. Se você for na terapia e deixar só para fazer na terapia, não, aí não com 2 meses, aí vai 6 e talvez nem saia o seu nódulo. É claro que a gente tem que ter a nossa participação, né? E a dos pais quando é com criança. Então, assim, aí a minha filha não vai. Mas você senta com ela, você faz os exercícios que a fono orientou, você segue. Então, não consegui ainda tirar a chupeta. Isso não tem jeito. Não consegui tirar a mamadeira. Isso também não tem jeito. Então, tem que ter a colaboração e paciência do paciente e dos familiares também. Perfeito. Também uma outra questão que eu acho que é importante a gente destacar, né, que é a questão muito comum do brasileiro da automedicação, né, ou da receitinha caseira, né, em especial relacionada à voz. Sim, tem muito, muito. Então, assim, gengibre, chupar uma bala forte, né, dessas que acabam anestesiando, o mel com pinga, já ouvi falar, né, pinga e gengibre. Então, essas receitinhas caseiras funcionam. Vamos colocar a questão do mel. O mel, ele é um anti-inflamatório, antibacteriano natural. Ele vai ajudar se eu tiver uma irritação na prega vocal e tiver rouco porque eu tô com uma inflamação na região da prega vocal, na faringe, vai ajudar. Porém, como que nós vamos utilizar o mel? Nós vamos comer, né, ingerir o mel, não tomar líquido depois para ele ficar agindo ali e não utilizar a voz depois. Vou dormir, tá? Ótimo, vai ajudar. Agora, o que é errôneo, tá? Para principalmente quem utiliza a voz profissionalmente ou para o trabalho, então um cantor, um professor, né, um jornalista. Então, eu não tô bom hoje, então eu chupo uma bala forte, eu espreio um medicamento que vai anestesiar, eu chupo gengibre com pinga e mel. Ótimo, eu vou falar, minha voz tá ótima mesmo. O que você fez com a sua prega vocal? Ela estava rouca porque ela estava te falando, olha, não tô bem, cuida de mim. E aí você pegou e anestesiou ela. E aí você vai forçar e vai sair a voz boa. Então é a mesma coisa de você ter um machucado, tá? E aí tá doendo, você não mexe, certo? Você deixa ali quietinho. Ela tá rouca, você para de falar, tá? Aí eu venho e anestesio o seu machucado, aí você fica cutucando, porque você não está sentindo nada. É a mesma coisa o que faz os medicamentos e o gengibre, as balas. Você não sentindo, você vai machucar mais. Acabou o efeito, você vai ter dor e a rouquidão vai piorar. Por quê? Você lesionou mais, você machucou ainda mais a sua prega vocal. Tá? Então é bom algumas coisas. Mas o otorrino me passou o negócio de anestesiar. Ótimo, você anestesia para não ter dor ao engolir, não ter dor ao falar, porém, você vai falar baixo, você não vai forçar para a voz sair, você vai respeitar a limitação do seu corpo. A gente tem que aprender a respeitar a nossa limitação. E não é só na fonoaudiologia, meu joelho está doendo, eu vou fazer uma caminhada? Mas eu preciso caminhar hoje. Não precisa. O seu joelho está falando, não vai caminhar, eu estou machucado. Se você for caminhar, vai aquecer, vai parar de doer. No outro dia, pronto, estou mancando. Né? Então, aceitar essa limitação do nosso corpo, os idosos a mesma coisa, né? Aceitar que a gente vai envelhecendo e junto a gente vai tendo limitações.
né? Só que os sinais, o nosso corpo emite esses sinais. É só aprender a ler ele e respeitar que vai dar tudo certo. Jerusa, eu quero agradecer a participação conosco aqui, né? Esperar que as pessoas tenham, né, nessas dicas aí um pouquinho mais de cuidado, né, com sua audição, com sua voz, com a sua deglutição e que procure o profissional sempre quando necessário, aí, quando sentir alguma alteraçãozinha. Obrigado sempre pela parceria conosco aqui no programa, né? Já aproveito para desejar ótimas festas, tá? E agradeço sempre aqui a presença. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, um bom ano novo para todo mundo e um bom Natal, e que realmente que fique essa mensagem. Hoje a gente está envelhecendo, está vivendo mais, mas a gente pode envelhecer com qualidade, tem profissionais para ajudar. Então não espere, procure e que tenha uma boa qualidade de vida. E um ótimo ano para todos, para você, Luciano, para todos os ouvintes da TV Educadora.